Ei, medo, eu não te escuto mais. Ei, dor, eu não te escuto mais. Querem saber para onde eu vou? Para onde haja sol, é para lá que eu vou. Pois o medo é proporcional ao conhecimento que se tem mediante aquilo que desejamos realizar. Nesse sentido, desejando, escolhemos. Escolhendo, idealizamos. Idealizando, construímos a realidade que almejamos. Falando e agindo, concretizamos a escolha desejada. Edgar Cayce e Hermínio Corrêa de Miranda nos ensina: antes da forma, a função. Antes da função, a ideia. Antes da ideia, a vontade. E completamos o pensamento deles. Antes da vontade, a coragem. E antes da coragem, o saber. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, que são a causa do nosso existir. A César Ayala, que nos conduz até vocês. Ao estúdio que nos acolhe, os equipamentos que nos possibilitam por intermédio da internet e destas plataformas que nos assistem. Às emissoras parceiras, TBC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita Santa Catarina, Canal Mais Brasil Frutal, Minas Gerais. Às empresas parceiras e a todos os colaboradores anônimos e aqueles que se apresentam como filiados, como mensalistas, ajudando esta causa. Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, Cotidiano, todas as empresas aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Marabá, Hotel Del Príncipe, no Pará. Pousada Colonial, em São Luís do Maranhão. Então, sem mais demora, hoje nós vamos receber dois convidados ilustres e eu estou aqui só para fazer esse meio de campo, mas quem vai apresentar-se e apresentar o convidado é o Glauber, apresentando o seu convidado, que até agora eu desconheço quem é, mas com certeza vocês já o conhecem. Sejam bem-vindos, duas estrelas de primeira grandeza. Muito boa noite a todos e a todas. Gratidão imensa poder estar aqui com vocês nessa ambiência favorável a podermos trazer esse conteúdo que é de muita importância e muito pontual para a realidade que estamos vivendo. E hoje nós temos a gratidão e a satisfação imensa de receber esse nosso irmão, Ivo Coidel. Ivo Coidel é o nosso fisioterapeuta neurofuncional e psicanalista, que vem hoje para nos auxiliar a compreender melhor o medo. Calma, não tenham medo. Ivo vai nos colocar numa condição aqui muito tranquila para a compreensão dessa palavra que tem uma profundidade muito grande no seu conceito e nas suas raízes. Muito boa noite, Ivo, meu amigo. Boa noite, Glauber. Boa noite, Sebastião. De novo, uma honra, uma alegria estar participando do projeto Despertar da Consciência. Hoje, além de ter o nosso mestre Sebastião, ter o Glauber, né? Um amigo querido, um irmão assim, de coração. E o tema proposto ele é bastante atual, desafiador e acaba trazendo para a gente uma dificuldade de entendimento, né? A gente acaba não tendo a noção exata do significado profundo, né, do que é o medo. A gente acaba tendo aquele conceito mais banal do dia a dia
e não entende até onde ele pode chegar. Então, se nós pudermos hoje, devagar, como diz o Sebastião, na câmera lenta, fazer assim, um trabalho de conceituação, aprofundar, ampliar, entender como ele se manifesta, os porquês, e lá mais adiante, a gente buscar entender como a gente vai lidar com ele, porque ele é natural, ele é inerente à vida, né? Então, nosso trabalho vai estar bem feito, bem cumprido hoje. Que Com maravilha. você, Glauber, mas se apresente. Quem é tu? Ou quem és tu? Glauber Lima de Oliveira. Glauber, natural de Santo André, residente em Santo André. E aqui estamos, sou supervisor administrativo de um ambulatório, de um hospital de grande porte aqui na região. E também auxiliamos a algumas propostas que consideramos ser essenciais para a vida. E uma delas é a proposta do Despertar da Consciência. Somos muito gratos por estarmos aqui hoje e podermos estar de mão dadas com vocês. E gostaria, nesse momento, de fazer, e acredito ser uma pergunta inicial, eu não sei se ela, Ivo e também Sebastião, ela desdobra tudo aquilo que nós vamos falar hoje, se ela pode dar o seu ponto deflagrador. Mas, Ivo, fala pra gente se esse nosso amigo medo, ele acontece quando se ignora as próprias potencialidades? No sentido mais amplo, sim. Mas é muito importante entender que o medo ele é uma condição natural da vida, todos nós sentimos, por mais que nós tenhamos compreensão, conhecimento, entendimento, ele vai estar presente, em virtude da sua definição de o que realmente é esse ser, né? Então, se você me permite, Glauber, Sebastião, eu vou começar definindo o medo, para depois nós ampliarmos num conceito, e aí a gente vai discutindo e eu vou poder responder melhor essa sua primeira pergunta, tá? Mas eu vou ajudar ao Ivo para facilitar na sequência dele. No Evangelho segundo o Espiritismo está bem claro essa citação ou esclarecimento, que no início o homem tem apenas instintos. Eu vou ter a ousadia de recuar no tempo e dizer: no início o homem era somente luz, o fascículo de luz inicial. Mais avançado e transformado, transformou-se em matéria. Um tanto mais, transformou-se na energia Kundalini. Mais um tanto, na força criadora do universo, que é a energia sexual. Um tanto mais na bioenergia. E só então, na próxima etapa, agora ele se transforma em instintos. Mais avançados, esses instintos, chega ao universo das sensações. E após, agora, o universo das emoções. Então já sabemos que o medo é um aglomerado enorme de sensações sustentadas por instintos vitalizados pela bioenergia e coadjuvados pela força criadora e tendo como matéria-prima direta a energia Kundalini, que é a energia que move os reinos da natureza na gestação, na manutenção e prosseguimento da vida. Olha, Glauber, você já começou com o pé lá embaixo nesse acelerador, né? Mas eu vou então fazer, Sebastião, a gente voltar para o chão, que você já alçou voo. Mas a função é essa, a gente só deu essa provocada, agora você traz e troca em miúdos, na maneira bem didática. Exatamente, assim, a ideia nossa é fazer com que isso seja o mais didático e compreensível possível, né? Então, se houver algum termo que não fique adequado, que não fique compreensível, a gente retoma, tá? A ideia é entender
que o medo ele pode ser definido como uma impressão sensorial do tipo sensação psíquica que tem uma função bastante determinada, bastante específica, que é a autopreservação, tá? A preservação da espécie. Tá? Lembrando que nós não estamos aqui, assim, chegamos do nada como homens, né? Como disse Sebastião, nós viemos evoluindo, tá? E se não fosse o medo, nós não temeríamos nossos predadores, logo não conseguiríamos evoluir como espécie. Tá? Então, o que é exatamente essa situação, impressão sensorial do tipo sensação psíquica, né? Então, a gente vai dar mais uma recuadinha e vai começar lá do início mesmo. Quando a gente diz assim, ó, para eu me expressar no planeta Terra como homem, eu preciso de um sistema que me permita isso. Esse sistema é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai coletar dados, né, impressões sensoriais de todo o meio ambiente, de todo o meio externo, mas também do meu próprio meio. Tá? Essa coleta de dados se dá por receptores específicos que vão me dizer sobre a luz, para eu poder identificar as imagens, sobre a vibração, para eu poder identificar o som, sobre os cheiros, né, para eu poder identificar pelo olfato. E assim vamos indo para todas as sensações especiais, visão, audição, gustação, olfação. Sensações gerais, né? Para me dizer se o tempo lá fora ele está quente, está frio, então eu vou receber as informações de temperatura, vou receber informações de dor, de tato, de pressão, de vibração, inclusive de movimento. Eu preciso ter informação de se eu estou me movimentando neste mundo. Eu tenho que ter também a impressão sensorial, trazer informações de mim mesmo, do meu organismo, né? Então eu vou ter, por exemplo, uma sensação de que estou com dor nas vísceras, sensação de fome, as sensações internas, que a gente vai chamar de viscerocepção. Tem uma outra sensação ainda, que é de me equilibrar no meio. Então, eu vou conseguir manter minha equilibração por impressões vestibulares, que vão me dar o equilíbrio. Tudo isso são impressões sensoriais somáticas, do corpo físico. Mas eu também tenho impressões sensoriais psíquicas. E aí eu vou ter uma delas, a primeira delas, a mais primitiva, que é o próprio medo. Então, medo é uma sensação, assim como é a dor, assim como é o calor, assim como é o movimento, assim como é a visão. É uma sensação, só que de caráter psíquico. E aí, para que eu preciso ter medo? Justamente para aquilo que a gente acabou de comentar no começo, né? Eu preciso ter medo para eu não me arriscar, para eu não estar diante de ameaças, de perigos e acabar tendo findada a minha vida. Né? Da mesma forma, eu vou ter outras sensações psíquicas, como a raiva, para poder me impulsionar e realizar alguma atividade. Eu vou ter a tristeza para poder parar um pouco e refletir, ponderar. Eu vou ter a alegria para me motivar diante de situações prazerosas. Vou ter um nojo, que é para poder ter repulsa e também não me colocar em risco, por exemplo, para comer uma carne apodrecida. Então, todas essas sensações, elas são umas físicas, outras psíquicas, e o medo se encaixa numa delas, que é a sensação psíquica. Função, no homem, um pouquinho além do animal. No animal era preservar a vida, autopreservação. No homem, a gente vai preservar um pouco mais. A gente vai preservar a nossa dignidade, a nossa integridade. Então, eu tenho um valor diante da sociedade e eu quero que esse valor seja preservado. Eu vou ficar preocupado com questões morais, como a minha imagem está passando para o outro. Então, tudo isso é função do medo. O medo agora, então, como uma autopreservação não só da minha espécie, mas de mim próprio, né, da minha dignidade. O Glauber, você tinha perguntado se eu tendo conhecimento, eu não vou ter mais o medo.
Mas olha só, apesar de eu saber que se eu bater a minha canela eu vou sentir dor, isso não significa que eu não vou sentir. O que eu vou tomar o cuidado é de não bater. Tá? Então, no caso, eu vou ter situações de desafio na minha vida em que o medo pode até aparecer, mas ele não vai se demorar. Porque em o medo sendo uma impressão sensorial, uma sensação, ele é fugaz. O que fica não é o medo. O que fica é o sentimento que advém do medo. Que aí pode ser uma ansiedade, uma preocupação, insegurança, angústia. E agora sim, o meu conhecimento faz com que eu não me demore na sensação de medo. Porque essa sensação se extingue e o que fica é o sentimento, que é uma percepção psíquica, é a experiência sensorial, né? Como eu vou entender a sensação, o que a sensação me traz de conhecimento e significado. Por isso que eu posso, pelo conhecimento, driblar ou conseguir transformar o sentimento, mas não é emoção. O Ivo, Vamos. Pode pois falar não, primeiro, Sebastião. Glauber, mas depois só vou recapitular com o Ivo só 4 detalhes aqui, mas você primeiro. Tá. O Ivo apresentou para a gente que o medo, que existe as impressões sensoriais, né? Essas impressões sensoriais, elas dão condição de nós realizarmos a manutenção da vida. Podemos compreender dessa forma, certo? Não Então, só, não só a manutenção da vida, essa foi uma das coisas que a gente colocou, né? Mas sim. a importância de eu ter sensações, né? É eu poder me relacionar com o mundo, né? Então, pela minha fisionomia, você vai interpretar a minha sensação psíquica. Você vai ver se eu estou feliz, se eu estou triste, com medo, com raiva, e você vai saber como se comportar diante de mim. Da mesma forma, eu em relação a você. Então, a gente começa a ter uma interação social a partir da sensação. Eu nem te conheço, mas eu já começo a saber lidar com você. E tem mais outras funções. A gente vai parar por aqui para não ficar se alongando, tá? Tá. Tem várias outras questões, mas esse fluxo, se é que a gente pode chamar dessa forma, ele vai deixar visível e trazer à tona várias questões, como você disse, que existem dentro do nosso universo. Porém, Ivo, a gente pode dizer que existe um medo base que ele precisa ser apresentado, conhecido, e todos os outros medos são consequência desse medo base? Sim, a gente pode pensar dessa forma, né? Se a gente for classificar o medo, a gente pode dividi-lo em um medo que é para eu poder manter a minha vida, então o medo da autopreservação, relativo à autopreservação, mas tem um outro medo, Glauber, que é o medo que advém do meu ego imaturo, tá? Do meu desenvolvimento psíquico ainda não maturado, não formado, e um ego que, apesar de estar em formação, já está adoecido. Então, eu tenho dois medos, se eu for classificar. Um medo que é o medo físico, o medo da espécie, o medo antropológico de preservação, e outro medo, que é esse medo em razão do meu ego ainda não estar estruturado, amadurecido, não ter conhecimento, vivência, experiência suficiente, então ele é imaturo. Ou, apesar de ele ainda estar em formação, já está adoecido, tá? Fragilizado. E aí advém desses dois medos todos os outros medos. Uma coisa interessante, Glauber, que a gente já conversou antes, né? Você tinha comentado da etimologia da palavra medo, né? Lembro que você comentou comigo, né? E a gente já poderia adiantar aqui, né? Uma das funções das emoções, então a emoção faz parte das sensações, uma das funções das emoções é justamente nos colocar em movimento, tá? Então, essa moção do latim movere, né? Que é justamente
colocar você para se mexer, para se mover. E às vezes o movimento é para fora, então o medo que me faz fugir ou que me faz lutar, a raiva que me impulsiona a luta, a ação, a alegria que me coloca na direção do prazer, a tristeza que me coloca num movimento interno de ponderação, de reflexão. Mas acho que o Sebastião tinha uma pergunta ou uma colocação, né? Sim. Só para colocar mais um ponto nesse conto. Porque quando vemos os instintos, se a função deles é a preservação da vida, e o instinto ou os instintos o fazem na mais perfeita tranquilidade, porque se precisar matar para sobreviver, eles não vão medir consequências, porque ele não sabe senão agir para a preservação da vida. Pode agredir alguém que o coloca ou encurrala numa situação difícil, na tentativa de preservar a própria vida, ou ceifar a vida de um outro ser para saciar a sua fome para dar continuidade. Mas como tudo cresce, tudo evolui, chega um estágio que, além de matar, já tem um certo sabor no ato, que é o que nós chamamos de sensação. Então, já sacrifica um vegetal ou um animal e já tem uma sensação que vai nascendo algo diferente do que era maquinal no início. E quando avança essas sensações, nesta multiplicidade e complexidade que o Ivo coloca, vai formando as emoções que é a memória dos atos instintivos, assim como dos atos das sensações. Então, as emoções já integram todos esses dois universos e é essa completude, por isso, essa abrangência, né, de lidar tanto com sensações e instintos ou provocá-los para tais situações. Por exemplo, uma emoção se nutre do que as sensações realizam. As emoções se nutrem do que os instintos se realizam, por exemplo. E só para, então, vamos continuando, né? Só para completar essa informação, eu também em conversa com o Glauber, né? Comentei que tem um neurocientista que ele afirma, assim, categoricamente, né? Hoje eu não vou esquecer o nome dele, viu, Glauber? É Ivan Esquerdo. O Ivan Esquerdo, ele diz assim, ó, não existe memória sem emoção. É justamente a emoção que faz nós fixarmos a memória. Então, eu posso ficar estudando um texto há horas, dias, e ainda assim ter dificuldade para memorizar. Mas se aquele texto me trouxer uma determinada emoção, basta uma leitura. Fantástico, a gratidão a esse ser que relembra. O Ivo, o que é perfeito isso? A gente compreende essa emoção como aquilo que traz uma vibração para a nossa realidade e que cria realmente uma memória afetiva. Não sei se podemos dizer dessa forma. E isso deflagra na gente um comportamento que, se for alegre, a gente vai permitir ou vai querer que esse momento ele perpetue, né? Que ele continue. Falando um pouquinho daquilo que você colocou, o que eu penso? E aí é uma dúvida, na verdade, que você vai nos esclarecer. Nós precisamos, muitas vezes, racionalizar o medo. Essa racionalização do medo, ela é para atender a quem? Essa racionalização, ela atende a mente para criar uma satisfação e aí você ter aonde conseguir destinar toda a sua energia para tratar? A mente pede para que seja contemplado e encontrado um medo? Bom, agora vamos longe, né? Primeiro a gente tem que diferenciar algumas coisas, né? Então, quando a gente está racionalizando algo, então eu estou me sobrepondo àquela emoção
e estou tentando fazer dar palavras, dar um outro sentido para o sentimento. Porque olha só, quando usa, eu acabei de comentar que a emoção ela vai fazer com que a gente armazene na forma de memória. A questão é, essa emoção, ela colocou aquele conteúdo, é um conteúdo intelectual, um conteúdo racional, mas ela provocou um determinado sentimento. Esse sentimento, ele qualificou aquele pensamento, aquele raciocínio, e deu a ele uma veste diferente, deu para ele um ar diferente, e fez com que eu tivesse mais do que um signo, ou seja, uma interpretação literal do que é, mas eu tivesse um símbolo, ou seja, agora eu idealizei, eu criei uma imagem simbólica, né? Eu criei algo que vai rotular aquela informação, aquele conteúdo. Quando eu tenho, então, um medo de alguma coisa, imagine qualquer coisa, né? E gerou, então, a partir desse medo, uma certa ansiedade. Quando eu começo a racionalizar, eu começo a compreender que é desnecessário eu ficar ansioso mediante aquele fato. Porém, isso é o signo, isso é a interpretação literal, racional. O símbolo, então assim, aquele acontecimento que me trouxe medo e que era pequeno, mas que eu achei que foi grande, o símbolo é grande. Então vamos fazer agora, cada um pensou o seu exemplo, eu vou dar um, né? Eu estou passando na rua, eu sou uma criança e um cachorro bem pequenininho latiu para mim. Quando esse cachorro bem pequenininho latiu para mim, eu assustei, eu achei que aquilo era uma fera que estava vindo e ia me morder e eu podia arrancar um pedaço. E justamente naquele momento, o meu pai estava comprando pipoca para mim. E eu estava sozinho, eu estava desamparado. O sentimento que se criou a partir daquela emoção de medo foi algo tão estratosférico que nada tem a ver com o latido que, na verdade, era amigável daquele cachorrinho, que só queria interagir. Mas eu, o meu desamparo momentâneo do meu pai, me senti completamente aterrorizado. Bom, ficou esse sentimento simbolizado no meu inconsciente, no meu psiquismo, na minha mente, que é o que você perguntou. Mais adiante eu vou vou crescer e assim, eu não vou dar conta de cachorro, não vou gostar de cachorro, vou ter um certo receio de cachorro, vou ter um medo de cachorro e vou sempre rotular que foi aquele dia que o cachorro latiu e eu fiquei com medo do cachorro, né? Bom, na verdade, o que está me passando não é o latido do cachorro, a ameaça do cachorro, tudo foi uma criação mental, porque eu estava desamparado do meu pai, que naquele momento estava comprando pipoca, mas que na cabeça da criança, bom, minha mãe me falou que meu pai não gosta mais de mim porque eu não fui bem na minha lição. Minha mãe me falou que meu pai está decepcionado comigo porque eu não consegui tirar nota alta. E agora meu pai até foi comprar pipoca, mas pô, eu fiquei sozinho aqui, ele podia ter me levado para comprar essa pipoca. Ou seja, eu estou simbolizando o medo de perder o meu pai no cachorro, que não tem nada a ver com essa história, tadinho. Ele só foi latir para mim. E eu comecei a criar que era uma fera, eu tinha que justificar o medo do desamparo, né? De perder o meu pai no cachorro. O cachorro foi o bode expiatório, né? Daquela situação. Então, para minha mente, eu vou ter que explicar isso, não só que o cachorro não vai fazer mal, nem hoje e nem quando era criança. Eu vou ter que resgatar o que estava por trás. Qual era o pano de fundo que me moveu a ter tanto pavor de um latido tão pequeno, de um latido tão assim, que não inspirava todo esse temor, né? E na hora que a gente começa a retomar as memórias infantis, eu vou, em vez de dizer só do cachorro, vou dizer, mas tá, e como é que estava nessa época, na sua casa?
com seu pai, com a sua mãe, o que estava acontecendo, e lembra um momento legal, agora lembra um momento triste, agora lembra um momento de medo, né? E aí a pessoa vai começando a resgatar, eu estava mesmo preocupado, eu lembro que nessa época eu não ia bem na escola, e aí a gente começa a ressignificar todo aquele acontecimento. Só que, Glauber, ainda assim é uma explicação intelectual, é uma explicação literal. Só quando eu conseguir vivenciar aquela experiência com outro sentimento, um sentimento de que, não, meu pai sempre gostou de mim, aquilo não era verdade, meu pai, eu vou começar a lembrar tudo que meu pai fez de bom por mim. Eu vou lembrar que naquele momento meu pai não me deixou sozinho, não. Ele foi comprar pipoca porque ele me amava, porque ele queria me fazer um carinho. Quando eu começar a sentir isso e não só racionalizar isso, aí eu vou sobrepor o estímulo e também na mente, não só na memória cerebral intelectiva, mas agora na memória simbólica afetiva, eu vou conseguir superar o medo. Perfeito, Ivo. E eu fiz uma capivara, mas foi o que eu consegui, tá? Exatamente, quando você falou a palavra, ela, não sei se ela saiu daqui e veio para cá instantaneamente, ou ela saiu daqui e foi para isso em que ela estava. Ressignificação. Quando você trouxe essa informação de acessar essas vivências, que você entrou um pouquinho naquela pergunta que nós colocamos, que existe um medo base, todos os outros medos, eles são consequência desse símbolo, né? Que ele só foi o ponto-chave para ser expressado, né? Se a gente pode dizer dessa forma. E você falou da perda. Se tem medo porque acredita-se que tem algo a perder? Então agora a gente pode começar a fazer uma nova classificação, né? Então eu tinha falado da classificação de você estar com medo impulsionado pelo instinto de autopreservação ou um medo impulsionado pelo meu ego adoecido, fragilizado e imaturo, né? Vamos agora então dividir no medo do nosso dia a dia, tá? O medo do nosso dia a dia. Eu tenho 2 grandes medos no meu dia a dia. Um é o medo de morrer, o medo de perder. O outro é o medo de viver. Porque viver também, como você já conversou comigo da outra vez, viver me dá muito medo. É muito desafiador viver, né? Então, quando eu falo em medo da morte, é porque eu me coloco frente à finitude. Quando eu consigo passar por uma situação onde eu perdi alguém pela morte, eu encaro que de verdade essa vida tem um fim, que nós somos impermanentes e que eu não posso mais continuar sendo apegado a nada nem a ninguém. Rapaz, isso é cruel com o ser humano, que está imaginando na sua mente, né, como você falou, de que seremos eternos, e seremos, mas enquanto espíritos, nessa vida nós teremos um fim, né? A gente não consegue ter essa noção de que somos todos impermanentes, de que haverá um fim, né? Então, isso nos move ao apego. Então, quando eu estou próximo da morte, ou quando eu vivencio, experiencio o luto, a perda, é justamente quando fica evidenciado, né, a minha dificuldade de apego às coisas que são desta vida. Se a gente pensar em medo de perda, medo de morte, ele só vai ser superado pela ressignificação de que esta é uma etapa dentro das várias etapas da minha vida com V maiúsculo. Essa é só uma vida com V minúsculo. Ainda assim, mesmo entendendo, eu tenho que sentir para poder ressignificar. E esse sentimento vai levar muito tempo, porque eu vou ter que passar por uma perda,
um luto, uma recuperação, uma transformação, nova vivência, até eu conseguir passar por esse período de apego à matéria. E o sentimento é filho da emoção, que é o próprio processo evolutivo dela. Dentro da neurociência, a gente fala, Sebastião, que todos os sentimentos, todos eles advêm de alguma emoção. Então, enquanto o medo fez nascer, né, seus filhos, insegurança, preocupação, angústia, ansiedade, a fragilidade, né? A alegria, ela faz nascer bom ânimo, felicidade. A raiva faz nascer irritabilidade, agressividade, revolta. A tristeza faz nascer melancolia, depressão, tá? Então, são muitos os filhos, todos os sentimentos se originam, né? Tem seus pais nas emoções. Com certeza. E quando você percebe que o sentimento ele é um juiz severo, ou ele incentiva a emoção a continuar guardando suas memórias, ou ele a censura. Essa memória não foi legal, isso vai nos causar problema. E muitas pessoas querem trabalhar as emoções e esquecem que ninguém consegue trabalhar emoções se não aprimorar sensações. Jamais conseguiremos aprimorar sensações se não pacificarmos os instintos ou ressignificarmos os próprios instintos. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E a gente já tem a certeza, né, pelas experiências, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando você fala de ressignificar, Ivo, essa palavra ela é muito marcante, decisiva e muito utilizada no momento atual, né? Acho que nunca se falou tanto, pelo menos eu não tenho conhecimento de tantas vezes ter ouvido a palavra ressignificação. Mas a ressignificação, ela clama por oportunidade, que é justamente para ela ser levada a efeito. Sobretudo, aceitar os convites que a vida nos faz é justamente dar vazão a essa oportunidade de ressignificar, de dar um novo sentido àquilo tudo. Quando Ivo, que eu tenho medo de aceitar os convites da vida? Maravilha. Então é isso aí, ó. A gente já classificou então agora o medo em dois medos básicos, o medo de morrer e o medo também de viver, né? Quando é que eu vou ter medo de viver? Né? Justamente quando eu estou recusando os convites da vida. Olha só, a gente costuma dizer que tem muito medo daquilo que desconhece, né? Não, vamos pensar o seguinte, a gente tem muito medo do que conhece. Porque se eu passo por uma experiência negativa, dolorida, eu já a conheço. Eu não a quero repetir. Então eu vou evitá-la ao máximo. Então eu tenho medo daquilo que eu conheço e que não foi bom para mim, né? Eu posso também ter medo daquilo que eu desconheço, porque ele pode não ser bom, tá? Então já são dois medos bem simplinhos e corriqueiros, né? Para que eu vou ter que passar de novo por a experiência da doença? Então, do ponto de vista racional, eu vou procurar viver o melhor possível, com mais saúde possível. E aí, então eu vou ressignificar o medo da doença, procurando me alimentar melhor, dormir melhor, praticar atividade física, ou eu não vou assumir essa responsabilidade e vou fazer o seguinte, continuo vivendo do jeito que eu vivia, e no primeiro sinal de adoecimento, de enfermidade, eu procuro o médico, me entupo de remédio, né? Mas eu não consigo me desapegar do alimento que me faz mal, da noite mal dormida, do sedentarismo, dos programas de TV sanguinolentos, tá? Dos ambientes desfavoráveis. Então, a ressignificação
ela não é ela é neutra, tá? Eu posso ressignificar virando hipocondríaco, e aí ficou pior a emenda que o soneto, né? Ou eu posso ressignificar assumindo a responsabilidade de ter hábitos saudáveis. Então esse é um exemplo, né? Medo de viver a partir daquilo que eu já conheço. E do que eu desconheço? Bom, a maior parte do que tem nessa vida eu desconheço. O recorte do que eu conheço é um pinguinho d'água, né? No oceano. O que eu desconheço é tudo. Se eu não tiver o mínimo de interesse, curiosidade, disposição, bom ânimo, mas principalmente de coragem, eu vou continuar não conhecendo, evitando, fugindo, me comportando de uma forma esquiva. Eu vou acabar tendo dentro do meu comportamento aquilo que Joana de Ângeles diz que é das maiores retentivas à evolução do homem. Vou utilizar do mecanismo da inação, ou seja, faço só o meu e mais nada. E se alguém puder fazer o meu também, melhor ainda. Tá? Então, o meu comportamento, a minha atitude, ela fica fugidia, ela fica extremamente zelosa, ou seja, quase que doentiamente zelosa, fica pautada nessa pouca exploração de oportunidades da vida. Eu vou dar um exemplo, eu dei esse exemplo antes. Quantas pessoas estão muito bem, né, no seu trabalho, se destacam e acabam que, porque estão se destacando, recebem uma promoção. E aí, assim, tá tudo bem aqui, eu tô ganhando meu dinheirinho, tá legal, todo mundo gosta de mim, todo mundo me respeita. Para que eu vou aceitar essa promoção? Começar um negócio que eu nem sei se eu vou fazer tão bem, de repente as pessoas nem vão mais gostar de mim, em vez de me elogiar, vão começar a me criticar, e eu vou dizer o seguinte, eu não vou não aceitar essa promoção. Mas se eu não aceitar a promoção, o que vão falar de mim? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito humilde, que eu não tenho esse anseio de evoluir materialmente, eu prefiro ficar entre essas pessoas que eu já conheço, fazendo o serviço que eu já dou conta, ou seja, eu deixo de aproveitar as oportunidades que a vida oferece, eu deixo de evoluir, de crescer, não porque eu sou tão humilde como eu falei, porque eu não tenho tão pouca ambição como eu justifiquei, e sim porque eu tive medo de viver. Perfeito. Perfeito, Igor. Sebastião, depois dessa explanação, o que você tem a nos dizer? Bom, baseado ainda na sua pergunta e acrescentando e fortalecendo a ideia, do sentimento nascem os pensamentos e dos pensamentos nascem a inteligência. Então agora, esse medo vai tornar-se proporcional ao conhecimento que eu tenho. Por isso que aquele chimpanzé encara as duas, ou os dois tigres, um tigre e a tigresa, e brinca. Você já viu a cena? Não vi, não. Então vale a pena. Pode procurar no Google lá, é um chimpanzé que ele chega a um grau de sabedoria, porque ali não é só instinto. O instinto é preservação da vida. E de alguma forma ele estaria colocando a vida dele em risco. Ele salta nos galhos, ele vai lá e puxa a orelha do tigre. Ele salta de novo e vai lá e puxa o rabo. E são dois. Você entendeu? Então, você vê ali que quando o conhecimento nos achega, o que nós vamos usar? De acordo com o conhecimento, eu tenho um poder imaginativo. Então, agora eu posso fazer previsões. E de acordo com esse poder imaginativo, eu vou usar a minha capacidade criativa que nasceu, que deu origem a esse poder intelectivo. E agora eu vou consultar as minhas memórias, que podem ser as minhas emoções. E ao mesmo tempo lançar mão dos meus sentimentos para dar qualificação
a essa criação. Então, quando estamos equipados nesse estágio, agora o medo não é mais aterrorizante. Nós podemos tranquilamente dizer a ele: pode vir do lado, vem atrás. Mas não precisa cruzar na minha frente impedindo-me de caminhar. Mas se eu não estiver enxergando o perigo, salte na minha frente e me impeça da situação. Então, eu, na própria vida, porque eu já tive a oportunidade de conversar com essas entidades. Não só de conversar com o pensamento, que é uma entidade, com a memória, que é a emoção, que é uma entidade, com a imaginação, que é outra entidade, com a parte intelectiva também, a própria mente, que é uma entidade que as acolhe, e depois conversar em separado com os sentimentos, com as emoções, com sensações, com os instintos e até com os elementos aquém destes, quando nós vamos tomando consciência de tudo isso e, principalmente, que se eu não auxiliar quem sustenta, eu não vou conseguir pacificar quem está influenciando. Por exemplo, se eu não conseguir vitalizar e ressignificar os instintos, eu não consigo aprimorar sensações para alimentar as emoções. E às vezes eu quero trabalhar emoções e quero ir direto ao ponto. Por isso a dificuldade de muitos. Se não da maioria. E aí, assim, a gente tem que ver o lado bom do medo, né? Um dos filhos do medo, ele não é revoltadinho. Um dos filhos do medo é a prudência, né? Que é o que você falou. Se eu estiver cometendo um equívoco, passe à frente, né? Então, assim, na hora que eu começar a ter experiências e perceber que eu não preciso ter medo até aqui, mas também se eu fizer um pouquinho além, eu vou me machucar, eu vou me ferir, então eu começo a ser prudente. E aí a prudência ela vai gerar mais um, como diz o Sebastião, mais um ponto, né, nesse conto em relação à ressignificação da emoção básica, que é o medo. E aí, respondendo a pergunta original do Glauber, aí sim, quanto maior o conhecimento, maior essa ressignificação desde lá de baixo, como disse Sebastião, dos instintos, das sensações, até finalmente que com a emoção, o medo, ela possa ser transformada, né? E os seus filhos que vêm adiante não serem mais nem angústia, nem ansiedade, apenas prudência. Conforme a linguagem da ciência, que descobriram agora que na lagarta tem células imaginativas, né, que já almejam ser borboletas, assim, a prudência no universo do medo já são essas células imaginativas para a construção do parâmetro que vai fazer o julgamento. Por isso que a prudência já é uma espécie de censura, né, às vezes até de estímulos também. Então, já nascendo os sentimentos nesse propósito. Sebastião falou uma palavra, Ivo, e ele falou de paralisar. E aí tem um momento em que o medo, o tempo que se permaneceu nesse ambiente, ele pode ser um fator, se tornar um fator patológico. Quando isso acontece, Ivo, em que momento que o medo paralisa? Como que encontrar esse meio termo e a identificação que instaurou-se uma patologia? Tá, então vamos lá. Antes mesmo dele ser patológico, ele já pode paralisar, obviamente, né? Então, assim, o medo em si, ele provoca uma reação orgânica de fuga ou de luta, tá? Mas ele pode fazer você se paralisar, sim, né? Você não ter reação nenhuma. E isso depende muito de como você evoluiu desde criança, desde como é que você foi enfrentando as contrariedades, as dificuldades desde criança. Agora, vamos um pouquinho mais além. Tem uma outra coisa que paralisa a gente e que advém do medo. A gente tem medos por conta de culpa. Joana de Ângeles, ela vai falar muito sobre o medo oriundo da culpa. Então eu vou começar
a ter vergonha, né, das minhas irresponsabilidades. E a culpa, ela sempre imobiliza, ela não me permite ir além, ela me faz ficar no mesmo lugar. Só que o dia que eu conseguir entender que eu não sou culpado, né, que eu sou responsável, aí sim eu começo a me mover novamente, tá? Então, a gente tem vários momentos de paralisia, né? A paralisia por você ter medo e nunca ter tido a experiência, então você não sabe como agir, e até o teu instinto está embotado, então você trava. Você tem o medo paralisante por conta da culpa, então você fica sempre remoendo as mesmas situações e tentando e se vitimizando porque você se foi culpado, mas você não consegue criar o verdadeiro arrependimento. Não, tudo bem, eu me arrependo, fiz errado, mas errando que eu aprendo, vou me responsabilizar por isso e agora vou adiante. Então, são 2 momentos de paralisia. Tem outros 2 momentos de paralisia, que é quando a gente começa a ter as fobias e o pânico, né? Então, quando você tem aquele exemplo lá do cachorrinho, né? Eu dei um exemplo bem longo, né? Eu vou dar um outro exemplo agora usando o cachorrinho também, tá? Que é para não sair muito dessa brincadeira. Você imagina naquelas brincadeiras de criança, Glauber, a molecadinha toda passou um cachorrinho e alguém tacou uma pedra no cachorro. Aí o outro vai e taca outra pedra no cachorro. E aí começa a tacar pedra no cachorro e você fica indignado com aquilo, mas você é criança, todos os seus amiguinhos estão jogando, eles olham para você, aí vou pegar a pedra e vou tacar também. Mas numa infelicidade, Glauber, você tacou a pedra no cachorro e foi o último suspiro do cachorro, era a última pedra que faltava. E ele acabou desencarnando, tá? Você vai ficar com aquela culpa num grau tão grande que você não consegue mais dar conta daquilo. Como é que a tua mente te protege? Pelos mecanismos de defesa do ego. Segundo Freud, né? Nosso ego, a Joana fala, nosso eu pessoal, nossa consciência, ela vai dar conta assim, ó, não vamos aguentar essa situação. Como é que eu vou me defender? Vou reprimir isso. E como é que é reprimir? Eu vou jogar para o sótão, vou jogar lá no porão, em qualquer canto onde eu não possa alcançar. Vai ficar no meu inconsciente. E aí, eu não vou mais lembrar do ocorrido, tá? Só que o meu inconsciente, ele vai dizer assim, vai ficar guardado aqui, mas uma hora você vai ter que dar conta. Então ele fica me apitando, me informando que eu tenho que resolver uma situação. Para não dizer o que é e me colocar para baixo, ele tem que me defender, ele vai assim, ó, você então vai ter medo de cachorro, tá? Vamos ficar com uma fobia de cachorro, porque aí você ficando longe do cachorro, você não vai precisar dar conta dele, tá? Em ficando com a fobia de cachorro, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que tratar. Em tratando, aí eu consigo ressignificar, ou não, né? Mas o que eu estou dizendo é, a fobia do cachorro é para encobrir a minha culpa, que ficou reprimida no inconsciente. O sintoma, que foi esse medo exagerado, infundado de um cachorro, um medo superdimensionado de um cachorro, esse sintoma é o meu inconsciente se manifestando, dizendo para mim, ó, não vai lá não que vai dar ruim. E no segundo momento, ó, o dia que você for lá, você consegue tratar essa tua questão, tá? Então, isso aí seria uma fobia. Agora, tem ainda uma patologia maior, que é o pânico. Toda vez que eu tiver um medo infundado, não tem uma causa, não tem nem o cachorro, não tem nada, não tem causa nenhuma, eu simplesmente começo a ter manifestação física de taquicardia, sudorese, aumento de pressão arterial, cólica, desinteria. Bom, eu estou tendo manifestações extremamente exageradas no meu corpo físico, oriundas de um medo que eu desconheço. Isso é o pânico, tá? Então, de novo, eu vou ficar paralisado, porque eu não consigo fazer nada, que qualquer coisa que eu fizer
pode ser que eu tenha a mesma reação. Aí eu começo a me embotar, diminuir a minha vivência social, me restringir, né? E pronto, eu respondendo a sua pergunta, eu acabei me paralisando. Perfeito, Eu acho que eu Ivo. respondi. Você não falou nada porque ficou alguma dúvida. Não, nenhuma dúvida. Na verdade, você foi completo. Você foi além do que aquilo que a gente esperava ouvir. Quando você fez essa abordagem novamente, eu lembrei de novo do menininho lá, do que o pai foi buscar a pipoca e ele ficou sozinho no latido do cachorro, né? Ele se sentiu vulnerável. E aí você contou toda essa história que elucidou muito bem. Ah, porque a mãe falou que era por conta disso que o pai... E ele associou que o pai deixou ele por conta de situações pregressas. E aí que vem a culpa, né? Ele se sente culpado, né? Desses traumas que são carregados ao longo do tempo. Mas, sobretudo, explorar o desconhecido, né? Ainda que se tenha medo. Um fator de coragem. E eu aprendi com um amigo que a coragem, ela acorda à vontade. É isso, Sebastião? Exatamente. Exatamente. E a vontade, ela tem as manifestações, que são as inteligências, né? As inteligências, como foi a Joana, né? O intelectual, o emocional e o espiritual, e que vai facultar na inteligência ética. A partir daí, e a fatalidade desse processo é nos transformarmos em força de vontade e intuição. Quando nós já temos o processo de unificação, ele já bem estruturado. Não sei se nós podemos dizer assim, Sebastião, tenho cuidado de colocar essas palavras, porque eu não gosto muito de colocar termos absolutos, porque acho que o processo do despertar, o processo da autoiluminação, ele é bem gradativo e transita por várias nuances, né? Acho que preponderantemente, em dado momento, nós estamos trabalhando algum conteúdo que está mais à frente, né? Quando vamos nos transformar em força de vontade e intuição? Nesse momento, Ivo, aí é uma pergunta que os universitários todos estão aí para nos auxiliar. Nesse momento não se tem mais medo? Então, de novo, a gente já comentou, né? O medo, ele vai estar presente porque, no final das contas, ele é uma sensação psíquica e, assim como a dor, eu vou sentir. Tá? Eu só não vou me demorar nele porque eu não vou criar filhos revoltadinhos, eu vou criar filhos que vão entender o que vai acontecer. Então, no caso, o medo vai se tornar prudência, entendimento, e aí ele vai ser assim momentâneo, fugaz, como qualquer emoção, tá? Agora, para isso, Glauber, se você me permitir, Sebastião, eu vou fazer mais uma resposta um pouquinho mais elaborada. Tudo bem? Fica tranquilo. Deixa Assim, eu ó, pegar só esse gancho, Ivo. Só Sim. esse gancho, porque dá uma complementada na pergunta. Podemos dizer que no processo de inspirar ou as oscilações que acontecem dentro da nossa jornada, podemos dizer que esse declive ele já não será mais tão acentuado, e quando começar um declive que é entrando num processo que a frequência eu já reconheço que ela está baixando um pouquinho, eu já consigo fazer a convergência, ofertar a nova face e conseguir elaborar um novo pensamento para subir a curva? Tá, então começamos do final já, porque aí você já facilitou muito, né? É assim, a gente está sempre entre picos e vales, né? E aí eu estou sempre
Muito bem, muito mal. A ideia é que eu fique no meio do caminho, né? No caminho do meio. E no caminho do meio, se eu conseguir nem ficar tão eufórico, nem tão temeroso, melhor, né? A ideia é que eu consiga estar o mais próximo do equilíbrio, né? E justamente, quanto maior o número de experiências, maior o número de vivências, obviamente, a partir da minha coragem de assumir isso tudo, né? Eu vou conseguir estar mais próximo desse caminho do meio. Agora, o que é importante, Glauber, e de ordem prática, é entender o seguinte: nós, como diz sempre o Sebastião, a semente não tem ideia que ela vai virar árvore, né? Então, assim, nós não aparecemos aqui do nada já adultos, né? Todos nós temos uma vivência desta vida e uma infinidade de vivências de outras vidas, né? Eu vou me ater só a esta vida. Olha só, a gente tem que começar pensando que o bebê, dentro do útero, ele já começa a interagir com a mãe, não só espiritualmente, mas fisicamente. O último trimestre de vida de um bebê, nesse último trimestre, ele já tem capacidade de sentir, ele já tem capacidade de memorizar, ele já tem capacidade de dormir e acordar, tá? Ou seja, eu me atrevo a dizer que ele tem uma consciência rudimentar, ele já está lá experienciando dentro das suas sensibilidades, né, das suas sensações, se a mãe está gritando com ele ou se a mãe está o afagando, né? Ele já tem condição de saber se o pai ele está harmônico com a esposa e, consequentemente, com ele, que é o filho, ou se o pai está sendo violento e não querendo aquela relação nem com a mulher, nem do próprio filho. Então, essa criança, esse bebê dentro do útero já está experienciando uma situação afetiva que pode ser melhor ou não tão boa. Tá? Depois, quando a criança nasce, ela tem um primeiro período de desenvolvimento, de maturação do sistema nervoso, até o segundo ano de vida, onde ela consegue desenvolver, finalmente, né, maturar completamente todas as suas capacidades sensoriais. Até o quarto ano de vida, ela vai maturar agora as suas capacidades de percepção, ou seja, ela vai conseguir experienciar mediante as sensações e ter uma primeira interpretação do que significam aquelas sensações. E a partir do quinto, do sexto ano de vida, a criança começa a maturar uma função integrativa associativa aqui no córtex pré-frontal, que diz respeito a tudo aquilo que é ação, que é execução, chama função executiva. Na verdade, funções executivas. É quando a criança começa a decidir, planejar, se organizar, se inibir, né, recomeçar, tudo isso a partir do quinto ano de vida. Então, desde a criança ter uma mãe que é super protetora, até uma mãe que não liga para ela, vai influenciar como vai se maturar a personalidade dela. Então, por exemplo, uma criança que tem a mãe super protetora, ela não pode escolher a própria roupinha, porque a mãe vai dizer que aquela roupinha vai deixar ela ridícula, ela quer a criança igual um príncipe ou uma princesa. Então, ela está sendo tolhida nas suas capacidades de escolha desde o começo, desde a mais tenra idade. E, em compensação, você vai ter uma criança que a mãe não liga e que ela vai fazer suas próprias escolhas, porém vai ter uma relação afetiva muito ruim, enfraquecida. Então, num ela pôde escolher e acabar desenvolvendo uma função executiva melhor. No outro, aliás, ela conseguiu melhorar sua função executiva, mas piorou sua função afetiva. No outro, ela tem uma reação afetiva super boa, porque a mãe quer dar tudo para ela, mas uma capacidade executiva muito ruim, porque ela não pode fazer as próprias escolhas. E essas funções executivas, elas vão se maturando primordialmente até a pré-adolescência. Depois a gente continua no nosso processo de maturação a vida toda, mas a maturação psíquica, não mais do sistema nervoso, agora é a maturação da mente. Então, quando eu tenho uma
pouco desafio na minha vida, eu vou ter pouca escolha, eu vou ter pouco uso da coragem, eu vou ter pouco uso da perseverança, determinação, eu não vou desenvolver resiliência, tá? Agora sim, quando eu não tenho uma mãe presente, eu vou ter que fazer uso dessas escolhas porque não me sobra outra opção. Porém, eu vou ficar carente do ponto de vista afetivo e vou me sentir preterido, vou me sentir desamparado. Ou seja, de uma forma ou de outra, a minha maturação ela vai ficando mais para um lado do que para o outro. Então eu cresço em alguma coisa, mas não desenvolvo tanto a outra coisa. De uma forma simplista, a gente vai dividir o nosso sistema nervoso em 3 grandes áreas. A área da afeição, que são os nossos sentimentos, emoções. A área da cognição, que é essa capacidade racional e intelectiva. E a área das funções executivas, que a gente vai rotular como volição, que é a intenção, a vontade, a determinação, a criatividade, a capacidade de planejamento e operacionalização, a capacidade de frenagem dos meus próprios estímulos, que é a inibição, e também a capacidade de repensar minha rota, que tecnicamente chama flexibilidade cognitiva. Olha só, se eu tiver um déficit na afeição, o meu medo pode estar aflorado. Se eu tiver um déficit na minha cognição, o meu medo pode estar aflorado por um outro motivo. Se eu tiver um déficit na minha volição, eu vou ter uma terceira possibilidade, um terceiro grande número de opções que vão levar a ter medo também. Então, para eu conseguir chegar na vida adulta com coragem, determinação, resiliência, eu vou ter que ter uma experiência e uma vivência afetiva, cognitiva e volitiva desde a minha caminhada lá no útero, lá quando eu ainda estava na gestação, né, com a minha mãe, depois na minha formação familiar, na minha formação social, não só acadêmica, mas também da interação com grupo de amigos, né, com relações depois adiante profissionais, ou seja, é todo um construto da minha personalidade estruturando aquilo que eu sou do ponto de vista afetivo, cognitivo, intelectivo e volitivo, que faz parte dessa tua tríade de decisão, vontade e coragem. Desculpa a demora para responder, Glauber, mas eu quis ser mais completo, tá? Perfeito, Ivo. Completíssimo, completíssimo. Sebastião fala que é vontade, coragem, vontade e decisão, né? O que você trouxe, Ivo, é perfeito, porque nos auxilia. Enquanto você vai falando aqui, eu vou conversando com um pouco de cá, né? E a gente vai buscando aqui algumas questões e fazendo algumas conexões. Para a gente poder, até na pergunta que nós iniciamos, a gente consegue traçar uma linha do tempo nesse curto período que nós estamos aqui conversando. E como você sabe, nós gostamos bastante de conceitos, né? Os conceitos, eles nos ajudam, né, a conseguir disciplinar a nossa caminhada. E vai, de certa forma, sendo um material didático importante. Tudo que você disse, a gente pensa na vida, e pensa na vida, não tem como desassociar do movimento. Vida é movimento, né? Se a vida é movimento, se não é movimento, o fato de não existir em determinado momento a coragem, e a coragem, pelo que nós podemos perceber, ela está muito viva nesse tema que é o medo, né? Quando nós fazemos o movimento dessa coragem, nós participamos desse convite para realizar a experiência, e na experiência a composição das virtudes. Composição das virtudes ao passo que nós vamos angariando recursos na estrada
e esses recursos nos auxiliam ao autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, nós começamos a perceber quais são os mecanismos, os instrumentos que está à nossa disposição para agir. Penso que cada vez mais que nós conhecemos os instrumentos, mais habilitados nós estamos para executar a tarefa. E para que eu chegue num momento derradeiro, ou até mesmo não esperando um momento derradeiro, mas trocar o pneu com o carro andando, que é o termo que a gente tem utilizado para dar conta de todo esse processo, que ele não para a gente poder realizar, né? Justamente de nós assumirmos a responsabilidade. Só que para assumir responsabilidade, é preciso eu me achar responsável por algo. Pelo que eu sou responsável? Eu já consigo enxergar que existe dever e discernir em que momento existe o dever. Porque o medo, Ivo e Sebastião, de não ter cumprido o dever. Já ouvi uma passagem, uma fala de Chico, se não me engano, eu não vou saber reproduzir aqui na íntegra, então não vou me atrever, mas o contexto era parecido com esse. O medo de não ter cumprido o dever é um medo que traz aflição. Você também acha, Ivo, Sebastião, ou acha, a gente está abolindo essa palavra acha, né? Você tem certeza que o medo de não ter cumprido o dever, por não ter conseguido ou não ter aceitado os convites da vida, não ter movimentado a si próprio os conteúdos que estão à disposição, aqueles talentos que foram ofertados, não ter colocado eles à prova e angariado tantos outros em prol da sua realidade e do contexto que está inserido, o fato de não ter esse olhos de ver e a sensibilidade pode acarretar nesse medo de não ter cumprido o dever? Essa pergunta é para mim ou para o Sebastião, Glauber? Essa pergunta é para todos vocês. Porque são muitos, né? São muitos. Se quiser responder, Sebastião, fica à vontade. Eu começo e você termina. Então, isso é tão fantástico, Glauber, que a personalidade Francisco, num determinado momento, isso estou falando de Francisco de Assis, pintou essa dúvida, esse medo de não ter feito a vontade do seu Senhor. Por isso, num processo de introspecção profunda, propiciou esse autoencontro e, por isso, voltou somatizando as chagas do próprio Cristo, como se fosse uma assinatura. Você cumpriu exatamente a que veio. Então, nesse sentido, é que nós percebemos que esta consulta à consciência, então, esse medo de não ter feito melhor, mas quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Homem no Mundo, está muito claro, todas as vezes que for fazer alguma coisa, consulte o Deus interno. Ela está falando do Deus cósmico, consulte a sua consciência. E após terminar a tarefa, e aí, como me sair? Aí não vai ter chance para esse medo surgir no futuro. Porque a criança, como o Ivo fez a explanação belíssima, ela está sendo gestada tecnicamente a 3, no mínimo a 3. Tem a responsabilidade paterna, materna e do próprio encarnante. Mas quanto a figura paterna já ausenta de primeira, negando a sua responsabilidade, e o espírito imaturo, encarnante, que já sente aquele baque, ele vai ter falhas neste caráter diretivo da sua vida para frente. Mas mesmo que os dois encaram, mas começam às vezes as rusgas, as brigas, e no meio daquele tiroteio ele já vai criando dificuldades para o futuro. E mesmo depois que nasce
um aprova, o outro desaprova o comportamento. Então, se não tiver um acordo, uma conduta coerente, consciente e responsável desses pais que se prepararam para ser pais, para facilitar a vida do nascituro, nós vamos ter essas dificuldades maiores. Mas quando chegamos a esses estágios de dúvida ou de medo de arriscar, é duas coisas. Ou eu tenho orgulho de ser reprovado, porque alguém vai apontar o dedo, que às vezes é mais orgulho do que falta de coragem. Mas o ideal, se eu consulto a minha consciência, eu me lanço. Porque a minha intenção é fazer o bem e visa o bem de todos. E depois eu vou administrar o resultado. Bom, não saiu exatamente como eu queria, mas a intenção não foi como aconteceu. A intenção era nobre, mas me faltou conhecimento. Então, hoje, esse medo de ter esse equívoco não mais me atormenta, que até pouco tempo me atormentava. Mas como que eu posso condenar os meus filhinhos, instintos, sensações, emoções, sentimentos, todo esse universo de potenciais, se nós fizemos o nosso melhor, se a intenção visava o bem do conjunto, aonde eu desço pacificando cada um, vou das estrelas ao abismo, elogiando, acolhendo e reerguendo para que a gente possa tentar outra vez, agora sem culpa nem culpados. Mas para chegarmos a esse estágio, não é tão simples assim. Só se tivermos um Ivo Coedel por perto, um Glauber, aí facilita muito. O Glauber, assim, difícil falar depois do Sebastião, mas eu vou fazer o seguinte, para conseguir dar continuidade, eu vou trazer de novo para o chão, tá? Para a terra. Então, assim, ó, qual era o grande função do medo? Né? Era a autopreservação, não só da vida, mas nossa dignidade e tal. E aí, assim, se a gente for colocar um resumão, é evitar o sofrimento. O grande lance do medo é assim, ó, vai ficar aqui que é para você evitar qualquer tipo de sofrimento. Essa pergunta que você fez, você não está mais querendo evitar o sofrimento. Você está querendo é fazer o bem. Você quer saber se o teu medo, a tua preocupação, é se você conseguiu dar conta de tudo aquilo que você podia. É outra linha, está indo na outra seta. Você está indo para o outro lado do caminho. Não é mais para evitar o sofrimento. Então, não é nem um medo, né? Aí já é outra coisa. Eu não sei nem, o Sebastião, que palavra nós poderíamos utilizar. Talvez o medo porque é uma emoção básica, né? Mas ali foi além da prudência. Ali foi chegar no ponto da responsabilidade que você realmente conseguiu identificar, né? A Joana sempre fala, o grande lance da evolução do homem, a humanidade, né, é a responsabilidade. Quando você chega nesse ponto de pensar, puxa vida, será que eu estou fazendo tudo aquilo a que eu me propus? Será que eu estou me esforçando? Se você já tem essa questão em mente, é pro bem, pô. Não precisa ficar preocupado, né? Não, é outra coisa. E se a gente for puxar ainda mais para a terra ainda, Glauber, para ficar de almanaque, o Freud, ele dizia assim, ó, nós temos a mente, na primeira tópica freudiana, né? Nós temos lá o id, o ego e o superego. O id é tudo que é desejo, pulsão, busca de prazer, né? O superego é tudo aquilo que censura, que mostra o que é correto moralmente falando. E o ego é aquele que vai fazer a opção, é aquele que vai fazer a escolha. Então, a gente brinca assim, ó, o id diz, eu quero. Aí o superego diz, mas eu devo? E aí o ego diz, olha, eu até posso. Perfeito. Tá bom? Ótimo, ótimo, Ivo. Nós tivemos algumas perguntas, Ivo. Na verdade, penso que você já até respondeu, mas vale a pena trazer de uma forma bem pontual.
porque a Denise Targa perguntou para nós que ela identificou medo. O medo veio à tona no universo dela a partir do momento que ela perdeu a mãe. Você já transitou por essa resposta no momento em que você falou que existe um medo básico e um medo que deriva, né, de todos os outros. Ele apenas se configurou e se projetou na perda da mãe, que na verdade é justamente um medo da perda, mas que existe uma raiz. Você pode esclarecer melhor dentro dessa pergunta pontual? Sim, sim. Esse medo é justamente. Toda vez que eu estou com medo de perder algo, é porque eu estou apegado a esse algo. E é muito natural, né? Mãe, pai, esposa, amigos muito caros, muito queridos, né? Infelizmente, ainda para nós, tem muito mais peso do que pessoas que nós desconhecemos. É do humano, nós ainda somos assim, né? Eu lembro que o Emmanuel falou pro Chico, né? Quando o Chico falou assim, mas meu irmão tá doente, né? E aí o Emmanuel falou assim, mas a dor Xavier é maior que a dor do outro? Né? A gente tem ainda essa tendência, as pessoas que não são muito queridas, né, que são muito próximas, nós não temos por elas apenas simpatia, nos dá alegria de estar próximos, nos favorecem o crescimento, nos trazem a sensação de pertencimento. Então, quando eu tenho essa perda, olha, eu sei que ela não morreu, eu sei que ela está num outro plano. Sim, bom para ela, mas para mim não, porque eu ainda queria estar com ela, eu ainda queria o carinho dela, o conselho dela, a presença dela. Então, isso, Glauber, é absolutamente natural, esperado, saudável, né? E com o tempo, a gente vai conseguindo transformar isso, aquilo que a gente conversou, né? Ressignificar. E, assim, com o tempo, não é que não vá... assim, ainda vai doer um pouco, a gente ainda vai sofrer um pouco, mas já não vai mais ser medo, né? Aí já vai ser outra coisa. Posso colocar uma pulguinha atrás da orelha da Claro. Denise? Pois Denise, não. quando nós temos esse medo da perda, é porque nós colocamos ainda parte da nossa cruz nos ombros dos outros. Então, quando eu trabalhei isso em mim em relação aos meus pais, eu os preparei para partir. Foi o contrário. Então, todas as vezes, embora isso seja natural num determinado estágio evolutivo, então esse medo dessa ausência não é outra coisa senão a parte que nos cabe sendo transferida para outrem, seja para a mãe, seja para o amigo, seja para o pai. Porque no sentido profundo, por exemplo, eu, o Ivo, o Glauber, nós não temos saudade uns dos outros, porque nós estamos uns nos outros. Agora, quando eu não me garanto nesse sentido, que eu não tenho certeza disso, eu posso até morrer de saudade, né? Não estou falando no sentido da palavra, não é morrer mesmo, adoecer, criar um câncer e morrer só, às vezes no início é só a desculpa para eles me visitar, porque eu quero eles perto, quero escravizá-los. Mas quando nós vamos trabalhando isso gradativamente, cumprindo a nossa responsabilidade, mais servindo do que sendo servido, isso vai desaparecendo, até que a gente se liberta desse medo, desse pavor, da perda, tanto do outro ou até da própria vida física. Perfeito, Sebastião. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sebastião. Sebastião, dentro da proposta do despertar da consciência, hoje nós aprendemos aqui um pouquinho do medo, com as definições, toda a bagagem que o Ivo nos trouxe. E claro, tudo está em tudo, transitamos por todas ou melhor, quase todas, não temos aqui a pretensão nenhuma de esgotar o medo, né? Mas é claro que poderemos ter ainda mais alguns desdobramentos dessa reunião
para a gente poder aprofundar mais. Dentro da proposta do despertar da consciência, depois disso que nós vimos, aonde nós ainda iremos encontrar o medo, ou qual é a ressignificação que nós vamos dar para essa palavra? Eu ainda ficaria com a frase que foi cunhada, né, que veio da essência mais profunda de nossa consciência, que o medo é proporcional ao conhecimento que se tem mediante aquilo que eu desejo realizar. Então, nós que estudamos a origem da vida, a sua natureza e temos certeza da sua destinação, se realmente estudamos, porque muitos apenas leem o livro sem estar presente. Leem de carreirinha, por desencargo de consciência, porque às vezes ganhou de presente ou comprou, mas não parou. Mas quando realmente o Alexandre para num parágrafo aqui na página 345, e até nos questionou uma coisa e sugeriu uma pequena mudança para a 10ª edição que nós aceitamos. A irrestrita fé em Deus, e aqui vamos colocar esse Deus tudo dentro, o Deus interior. Então, a irrestrita fé em Deus é o conhecimento aprendido. Então, eu aprendi. Então, eu li aqui, aprendi. Só que agora é apreendido. Eu li, aprendi e trouxe para dentro. Aprendi. Agora vou reflexionar ou refletir. Compreendi. Agora vou vivenciar e aprimorar o que compreendi. Isso constante e conscientemente. Aí nós colocamos o adendo, ou seja, compartilhar discernimentos e granjear experiências. Então, a partir desta noção mais exata, por exemplo, eu estou sendo tecnicamente atormentado pelas chamadas emoções, dentre as quais o medo está ali quase como líder de todas elas. Eu falo, mas como que eu vou trabalhar isso? Aí alguém me sugere, como terapeuta, que não é o Ivo, que eu tenho certeza que ele não fará isso. Olha, eu vou te dar um remedinho, vai criar uma barreira entre esse povo, então vai entorpecer a tua consciência, então você não vai ter comunicação com esse povo, você vai ficar isolado aqui numa ilha, então vai te dar. Só que não vai dar para ficar para sempre. Mas quando eu tenho noção que ninguém consegue pacificar emoções, como eu disse, se antes não pacificar sensações. E ninguém consegue pacificar sensações se antes não pacificar os instintos. Aí eu fico com Emmanuel. A evolução se dá por meio da recapitulação. Ou Joana de Ângeles, Física Quântica, e Pietro Baldi. Eu vou voltar lá na causa, onde começou, possivelmente, esse desajuste, desconcerto, e vou ressignificando, repaginando. Então, se eu promovo nessa ressignificação os instintos, eu alimento com esse conteúdo promovido as sensações. Se eu faço isso com as sensações, eu acalmo as emoções. Se eu consigo agora pacificá-las, eu começo a pacificar os sentimentos e aí é uma sequência, né, até chegar no âmago da consciência com o tesouro granjeado. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder desdobrar um pouquinho desse medo, porque, de certa forma, como emoções, né? Moção, como nós falamos lá no início, o Ivo lembrou bem, moção é movimento, deslocamento, existe um trânsito. Hoje eu saio desse bate-papo, dessa conversa, dessa reunião, com, primeiro, as informações catalogadas
prontinho para experienciar. E pode vir porque agora nós não nos curvaremos ante o chamado. E a experiência é o que vai nos dar a condição de movimentar tudo aquilo que nós já possuímos e conquistar tantas outras questões e virtudes para poder apaziguar os nossos conteúdos e unificar aqui a nossa proposta de estarmos aqui, nos tornarmos unos. Eu, mais uma vez, agradeço imensamente Ivo, Sebastião. Nós temos aí 1h34, se não me engano, e deixo para vocês o nosso sentimento, o nosso coração pela oportunidade. Muito bom. O Glauber, não podemos encerrar sem dar continuidade, né, ao que o Sebastião comentou, porque eu não posso deixar de citar a Joana de Ângeles, já que eu me propus a ser um estudioso da nobre mentora, né? E já comecei a falar sobre ela numa outra live que o Sebastião permitiu, né? Então, o que o Sebastião comentou, né, que é esse processo de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, autodescobrimento, descobrimento dos nossos vários eus, né? Ele vai começar a nos dar a base para ter o start, né? O início da transformação. Essa autotransformação ela vai acontecer quando eu buscar utilizar não mais o medo, mas utilizar de uma outra emoção, que é a alegria, em todas as minhas ações, em todas as minhas atividades. Quando eu utilizo da alegria nas minhas ações, eu não preciso mais procurá-la em lugar nenhum. Não preciso fazer de tudo para ter alegria, porque eu faço tudo com alegria. Tá? A ideia, a teoria é simples, é bonita, mas não é tão fácil. Então a gente vai começar a se monitorar, policiar, de realmente desenvolver nossas atividades atentos ao que fazemos e fazer isso com alegria. Dessa maneira, a gente passa para o outro estágio da Joana, que é a autorrealização. Porque se eu faço com alegria, eu me realizo. Nesse caminho, nesse percurso, eu vou desembocar num caminho inevitável, que é a autoiluminação. A questão é saber que nós somos humanos, numa experiência de uma vida neste momento. E isso é para fazer ao longo de algumas vidas, porque a gente tem uma vida com V maiúsculo para viver, a gente tem estágios para alcançar. Então, o medo só é um instrumento que vai ser transformado em algum momento, e depois a alegria vai ser outro instrumento que também vai ser transformado em outro momento, até que a gente chegue finalmente a alcançar harmonia, equilíbrio, paz, e aí a tal da felicidade, né? Com certeza. E você já começou a fazer o merchan da segunda live, Medo. E vai ter o Medo 2, porque vai surgir dúvidas, Glauber. Então nós vamos fazer e vai começar assim. Porque a pergunta do Glauber foi, num determinado momento, se transformássemos os instintos, numa determinada altura, não teríamos mais esse universo, né, sem o ajuste necessário, assim, com as sensações, e ele falou mais exatamente com o medo. Então é mais ou menos assim, Glauber, Ivo, e vocês sabem disso. Se eu transformar agora todos os instintos do meu subconsciente, vai abrir vagas. Verdade. Então, aquele universo que era instinto transformou-se em sensações. Então, eles não vão ter mais aquela necessidade instintiva, mas agora tem outras necessidades de sensações. Se eu fizer isso com as sensações, todas elas se classificam como emoções. Não vão ter mais diretamente necessidade de ser de novo sensações. Vai se servir-se delas. E assim até chegar, como você disse, lá na inteligência espiritual, na consciência ética. Agora, como um
no Cristo interior, eu não tenho mais medo, não tenho mais nada, eu não tenho nem intuição, porque a intuição é para comunicar eu com Ele. Inclusive, Carlos Torres Pastorino fala isso. José é o intelecto, Maria é a intuição. Falei, Maria recebeu uma promoção em relação aos irmãos rosacrucianos que fala que ela é a mente. Então agora não é mais a mente, é a intuição, é a que faz a ponte. Só que de repente o recém-nascido amadurece e chega ao ponto de ultrapassar o setor de onde a Maria estava e vai direto ao Cristo. Aí não precisa mais de intuição. Então nós vamos fazer um percurso depois. Primeiro responde as perguntas, depois eu faço a confusão e o Ivo traz para a Terra e explica em detalhes. Paz profunda a vocês, muita luz, muito amor, gratidão eterna. E ficamos com o nosso cardápio para amanhã, o nosso projeto Imagem, a partir das 19 horas. No próximo domingo, nós vamos ter a sexta parte falando de amamentação e alimentação conscientes. Então vamos falar ainda, como falamos na quinta-feira, de inflamações. Falamos no outro domingo de inflamações e alergias e inflamações. Vamos dar continuidade a esse tema. E vamos, na sequência, com o tempo de despertar na segunda-feira, às 20 horas. Depois, exemplo não nos faltam, na quarta-feira, às 20 horas. E o próximo despertar necessário, dia 24, teremos a honra de receber o Gilberto Marques, lá de São José dos Campos. O tema dele, ele vai falar dos irmãos menores, os animais. E no próximo domingo, dia 27, Moacir Lima, de Porto Alegre. O tema dele é Física Quântica e Espiritualidade. É uma sumidade no tema, assim como o Gilberto Marques o é naquilo que vai falar. E na sequência, no tempo de despertar, depois exemplo não nos falta, só para falar das lives principais aqui. Então, você já sabe. E o próximo despertar necessário de 1º de julho, a convidada, para ser mais exato, será a Celina Sobral. Ela vai falar das reavaliações do convívio familiar nesses tempos que nós estamos passando, tempos de reflexões. E o próximo domingo, que é dia 4/7, no Ensino Universal dos Espíritos, é a volta do Ivo Coedel, que tem um outro assunto. Ele não vai falar da série psicológica de Joana de Anjos, parte 2. Ele tem um outro tema que vai nos passar direitinho e depois passaremos para você. Então, mais uma vez, gratidão profunda a vocês, internautas e telespectadores. Se quiser adquirir o livro, entre no site despertardaconsciência.com.br ou no site da megalivros.com.br. Então você vai encontrar o livro se desejar estudar conosco. E além de agradecer a Mega Livros, a editora Liberdade e Consciência, que faz esse trabalho belíssimo, tanto a confecção e a distribuição, no nosso site só podemos vender para os estudiosos do livro ou os grupos de estudos e o leitor final. Mas no site da Mega Livros, tanto para o leitor final quanto para os grandes distribuidores também. E as empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol, Cotidiano, que de Três Lagoas, Marabá Hotel Del Príncipe, no Pará, e em São Luís do Maranhão, Pousada Colonial. TBC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. Nossa gratidão ao César Ayala e a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos ajuda a propagação dessa mensagem. Você que nos assiste, você que se inscreve em nossas plataformas ou em nossas redes sociais,
e nos acompanha através dessas plataformas. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que dá o seu like e convida mais alguém que compartilhe os nossos vídeos. A nossa gratidão eterna. Paz profunda a todos. Namastê.